Bem-vindos a mais um Conversando com o Rotary. Hoje, 30 de novembro, embora o último dia do mês, ainda está em tempo de nós falarmos sobre o mês da consciência negra, sendo que é sempre bom lembrar que o dia estabelecido como Dia da Consciência Negra é o dia 20 de novembro. Para nós conversarmos sobre esse tema, estamos recebendo hoje aqui o Cristiano Barcelos, diretor financeiro da REAFRO, que é Rede dos Afroempreendedores do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Cristiano. Em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer a disponibilidade de estares conosco, conversando sobre esse importantíssimo assunto. Obrigado, Suzana. Esse ano ele é um ano muito especial para nós, porque ele completa aí 50 anos do 20 de novembro, né? Então, a gente teve um decreto do governador Eduardo Leite, o decreto foi celebrado dia 14 de maio, e esse decreto, não sei se foi 13 ou 14, mas foi em maio, ali, ou 13 ou 14, e esse decreto celebra os 50 anos do 20 de novembro, né? Então, ele é um feriado nacional, mas aqui em Porto Alegre ainda não temos o feriado, né? Sim, Né? exatamente. Bom, quando surgiu, tu já disseste, faz 50 anos. Por que surgiu o Dia da Consciência Negra? Então, o Dia da Consciência Negra ele surge nos meados dos anos 70, né, com o Palmares, né? E o 20 de novembro é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, né? Um símbolo da resistência do povo negro do Brasil. E a gente tinha um contraponto aí ao 13 de maio, né, que é o que os abolicionistas comemoram, né? Então, essa data foi uma data de referência, porque para nós o dia do 3 de maio é um dia muito triste para nós negros, né? Então, assim, o Brasil declara o fim da escravatura, faz a abolição, pega toda essa população negra e joga à margem da sociedade sem nenhum trabalho, sem nenhuma renda, sem nenhuma oportunidade, e como se não tivesse nenhuma responsabilidade sobre os atos feitos durante o período da escravidão. Exato. Né? Então, para nós são datas muito importantes, que a gente fala do 14 de maio, que é a data da resistência, e o 20 de novembro, aí, a partir do Grupo Palmares, né? Esse grupo aí coordenado pelo nosso poeta Oliveira Silveira, né? Nas suas poesias aí traz muito essa coisa da luta do negro, né? Da Batalha de Porongos, né? E tantas outras batalhas aí, Batalha da Malês, Chibata, tantas outras referências, né? Então, ele começa por aí. É um dia de resistência, vamos dizer assim. O 13 de maio colocou a população negra na Rua da Amargura, né? Exatamente, né? Exatamente, quer dizer, eles eram livres, mas eram livres sem possibilidade. Que perspectiva, né? E ainda, Suzana, eu vou dizer que o Brasil ainda precisa passar por uma nova abolição. Né? Nós precisamos passar por uma nova abolição, e daí essa nova abolição não é só do povo preto, né? A gente precisa de uma nova abolição do povo brasileiro, né? Nós precisamos abolir de muitas coisas, né? De muitos ismos que a gente tem, né? Do racismo, do machismo, do sexismo, né? Eu acho que a gente precisa se libertar de muitas coisas, dessas amarras políticas que a gente tem, dessa polarização, né? Ou você é capitalista, ou você é comunista. É preciso avançar em termos de humanidade, né? Exatamente. Mas, o Cristiano, muito se ouve falar de pessoas que dizem que nós não precisaríamos de um Dia da Consciência Negra, Dia da Mulher, Dia do Índio, mas que nós precisaríamos de 365 dias da consciência humana. Certo, é o que a gente está falando, mas não tão certo assim. Por que é importante marcar o Dia da Consciência Negra? Então, eu acho que essas datas, eu concordo com eles que a gente não deveria ter, né? A gente não deveria ter, se a gente não vivesse num mundo tão desigual, que a gente ainda precisasse apontar essas desigualdades a todo momento, né?
Então, quando as pessoas dizem assim, ah, nós somos todos iguais, eu acho que é a frase mais desigual que existe, né? Porque nós somos todos diferentes e nós temos que ser respeitados nas nossas diferenças. Eu acho que esse que é a grande chave do que a gente está falando, né? Então, acho que a gente precisa ainda ter datas tão importantes e tão sofridas para nós, né, Suzana? Por exemplo, o Dia Internacional da Mulher, né? Por que ele é uma data tão importante? Porque a gente lembra daquelas mulheres que morreram numa fábrica, Sim, né? Aquelas mulheres com trabalho precarizado, né? E todas as mulheres que sofrem no seu dia a dia com várias lutas, né? Quando a gente fala do Dia da Consciência Negra, a gente está falando do racismo, né? E de todas as lutas que a gente enfrenta na sociedade, não na sociedade latino-americana, mas também na Europa e boa parte da Ásia, né? Com todas as suas diferenças, mas ainda é preciso reforçar essas datas, né? E esse discurso de que somos todos iguais, nós não somos todos iguais, nós somos todos diferentes, somos respeitados nas nossas diferenças. eu acho que talvez a gente devesse dizer que o nosso valor é igual enquanto diferentes, né? Nós valemos a Perfeito, mesma coisa, mas nós somos diferentes, né? perfeito, Tu exatamente. sabes que quando eu era criança, eu estudava numa escola pública e tinha algumas colegas negras, e todas elas alisavam os cabelos, porque na linguagem delas, elas tinham um cabelo ruim. Hoje, eu sei que era um processo de tentar se parecer com modelos brancos, para se tornar incluída, mesmo que para isso fosse preciso que elas abrissem mão das suas características identitárias. De alguns anos para cá, as mulheres negras não só passaram a assumir os seus cabelos, como buscaram modos de os realçarem através de diferentes estilos. A cosmética já tem cremes, pós, blushes, batons para mulheres de pele negra, para realçar a beleza negra. Tu dirias que grande parte da população feminina negra já sente orgulho da sua imagem e, por consequência, da sua negritude? Ao contrário das minhas coleguinhas lá nos idos dos anos 60. Então, Sônia, eu acho que a gente... Bom, primeiro que o Brasil tem um problema enorme com a sua história, né? E um problema enorme com a sua história, seja a história do povo negro, seja a história dos imigrantes alemães, italianos, que parece que vieram em carruagens, né? E que tudo foi fácil, né? Não, Para todos, né? E não foi não fácil foi. para nenhum de nós, né? Então, acho que o Brasil tem, primeiro, uma dívida histórica com todo esse povo que vem para cá trabalhar, seja com trabalho escravo ou não escravo, né? O povo que constrói esse país, né? Tem uma dívida com o povo originário, né? Que são o nosso povo indígena, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, em especial, aí, né? E eu acho que essa questão da questão identitária, ela é uma coisa muito cruel e ela vai se libertando através de um único caminho, que é a educação. O único caminho para a gente se libertar dessas amarras é a educação, né? Todo mundo acha que a minha praia é empreendedorismo, mas a minha praia é muito mais educação, porque eu acho que o único caminho que a gente tem como sociedade e para se tornar uma sociedade melhor é através da educação, né? Quando a gente olha os grandes países desenvolvidos, o caminho não tem outro que não seja pela educação, pela porta da educação, né? Então, quando eu vejo algumas pessoas atacando Paulo Freire, me dói, porque não importa, eu acho que a pauta da educação não pode ser atacada em nenhum momento, né? Acho que a gente pode debater, né? E o debate é sempre bem-vindo, né? Mas é aquilo, né? Onde a discussão entra, o bom senso tem que sair, né? Não cabe os dois no mesmo lugar. Mas acho que a questão identitária, ela começa nesse movimento, no movimento Black Panther, né? Então, nos Estados Unidos, né? Depois ele vem ganhando mais força ao longo dos anos. O próprio movimento negro do Brasil, ele tem várias etapas, né? E a gente chega no momento agora que não tem mais como a gente não aceita mais algumas coisas, né? Então, eu vejo as minhas filhas, né? E uma delas fez uma brincadeira esses dias, que a menina falou, como é o teu cabelo é ruim, né? Ruim não, ruim é aceitar o teu racismo,
né? O cabelo não é ruim, o esse é tão racismo, né? Mas então eu tendo a acreditar que a gente deva viver nos próximos anos, Susana, muito mais momentos de libertação das pessoas, porque assim, o meu nome ainda, o Cristiano Barcelos, o Barcelos ainda é uma referência da fazenda dos Barcelos, da onde os meus ancestrais saíram. Então, em 2021, eu ainda carrego no meu sobrenome elementos do meu algoz, porque o nome dos meus antepassados não era Barcelos. Barcelos provavelmente é um nome espanhol, né? Então, eu não consigo ainda hoje devolver esses empréstimos, né? Então, para ver como as perversidades da diáspora africana, né? Acho que temos um bom caminho aí. Tu sabes, vou voltar de novo na minha infância. Quando eu era pequena, as bonecas eram todas loiras de olhos azuis. Algumas tinham cabelos castanhos e pouquíssimas bonecas eram negras. Eu ganhei uma dos meus pais, lindíssima, de louça negra, chamada Pierina. Nunca esqueci o nome, porque ela era diferente de todas as outras e era lindíssima. Nas histórias que eu ouvia, a personagem principal também era sempre loira de olhos azuis, exceção da Branca de Neve. Se eu, que tenho uma pele branca, cabelos castanhos ondulados e olhos escuros, quase nunca me sentia representada, nem pela Branca de Neve, porque ela tinha uma pele branca, tão branca como a neve, eu imagino que as meninas negras não tinham, nem nas bonecas, nem nas heroínas das histórias infantis, um espelho no qual pudessem se ver. Hoje, nós já temos na literatura infantil livros em que as principais personagens são negras, ou temos livros que se perguntam sobre os diferentes tipos de pele. Estou me lembrando de um livro chamado A Cor de Coraline, em que eles estão desenhando no colégio e o menino pede: me alcança o lápis cor de pele. E aí ela olha para ele, olha para ela e diz: qual é o lápis cor de pele? Né? O que é cor de pele, né? E temos também A Menina Bonita do Laço de Fita, que é maravilhoso, O Príncipe Medroso e Outros Contos Africanos, né? E dentro dessa ideia, a editora Mostarda lançou a coleção Black Power, que vem contando a vida de grandes personalidades negras, para essas crianças terem um referencial também. Como é que tu vês a importância dessas publicações que não são feitas exclusivamente para crianças negras, evidentemente, né? Mas que conseguem ser para essas crianças o referencial que todas as outras histórias são para as crianças brancas. Perfeito. Eu acho que a gente tem aí, nós temos uma lei, né, que essa lei ela trata da questão de ter literatura africana, né, no ambiente escolar, né? Assim, nós vivemos num país de 56% da população de origem afro e ainda não conseguimos, daí volta, né? Não conseguimos olhar para a história da forma devida, né? Então, assim, acho que a gente teve agora um pouco mais de 10 anos a inclusão dessa pauta da história africana no calendário escolar, né? E ainda é uma luta, né? Porque a gente sempre olha do ponto de vista, muitas vezes, né, Suzana, as pessoas tendem a olhar de um ponto de vista religioso, né? E não de ponto da cultura negra, né? A gente tem um movimento que a gente fala bastante sobre isso. Então, assim, hoje a gente tem muita literatura preta, muita literatura preta. Agora vai sair, acho que no mês de janeiro ou dezembro, um filme do Will Smith contando a vida da Serena e da Venus Williams. Ah, que né? bárbaro! Lindíssimo filme, assim, né? Então, assim, duas tenistas negras, né, com uma história tão sofrida quanto e que viram referências mundiais. Então, assim, acho que tem... e daí volta a nossa pauta da educação, né? Eu acho que do educar pelo exemplo é a melhor forma de educação,
né? Educar pelo bom exemplo é a melhor forma de educação. Então, quando a gente vê movimentos de educação antirracial, né? Antirracista, né? Quando a gente vê o movimento de educação anti-homofobia, né? Antimachismo, né? Eu participei um tempo atrás de um movimento de masculinidade tóxica, né? E participei de vários encontros, né, para falar dessa masculinidade tóxica. Nossa, mexe demais com a coisa do homem, né? Mas a gente tem que se desconstruir, né? Então, acho que essa questão, olhando a literatura negra, eu acredito, Suzana, é porque a gente tem espaço para escritores negros, para escritoras negras, né? Então, isso é o grande ponto. Quando a gente abre a oportunidade para ter um Spike Lee no cinema, a gente sabe qual é a produção que o Spike Lee vai estar produzindo, né? Quando a gente vê o Denzel Washington produzindo, a gente sabe qual é o tipo de filme que ele vai produzir. Tem um case que eu acho muito interessante, eu cito ele a todo momento, que é um case da CIA. A CIA, ela foi uma das primeiras lojas de varejo a ter um modelo negro. Sim. Sebastian, né? Sim. Que voltou agora. Que voltou agora. E voltou. De colchões. Isso mesmo. Né? E como é que a CIA faz isso? É muito interessante, porque a agência de publicidade na época, enfim, o pessoal pediu uma campanha de marketing para o Dia das Crianças, né? Quando a agência de publicidade olha a fila da CIA no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é predominante de negro, né? E o publicitário diz, olha, cara, olha a tua fila do teu caixa. Tu não vê pessoas brancas ali na fila do teu caixa, tu vê pessoas negras na fila do teu caixa. E a CIA faz um primeiro encarte na década de 80 com crianças negras. E teve um superfaturamento, vendeu muito bem. A partir daí, a CIA bota o Sebastian, né, como seu garoto de propaganda, né, cria um grande destaque, e a CIA hoje tem uma questão de diversidade que ela é nítida dentro da loja, né? Quando a gente olha os atendentes da CIA, a gente sabe onde é que está a diversidade dentro da empresa. Então, é necessário ter esses pontos de referência para a gente poder acelerar em alguns processos, então, seja mulheres em cargo de chefia, de liderança, seja negros em cargo de lideria, chefia ou liderança, né? É importante a gente abrir esses espaços. Muito, muito bacana isso que tu trouxeste, né? E voltando aqui para a literatura, eu falo em literatura porque eu sou professora de literatura, então é o que eu conheço, né? Tu falaste em autores negros, né? Então tem alguns livros assim adultos maravilhosos. Se a gente não falar nos estrangeiros, por exemplo, na Toni Morrison, Com o Olho Mais Azul, que é um livro fantástico, que é a primeira mulher negra a ganhar o Nobel de Literatura, né? Se nós viermos para o Brasil, eu achei fantásticos o Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É um soco no estômago. É um soco no estômago, são 900 e algumas páginas, mas é um negócio assim que tu quer seguir, é fantástico. E agora o nosso prêmio Jabuti de literatura, o Jefferson Tenório, que foi o patrono do livro aqui no ano passado, com 3 livros, sendo que O Avesso da Pele é outro soco no estômago, tá? Então, eu acho assim que esses autores negros que estão tendo espaço e que estão sendo importantes... Deixa eu passar o barulho. Não porque são autores negros, mas porque são autores negros que são bons escritores. Isso é importante ressaltar, né? Eles são excelentes escritores. Eu acho que isso também, né, vai ajudando a abrir o caminho, né? Mas fala-se muito em racismo estrutural. Tu poderias explicar para quem está nos ouvindo o que é o racismo estrutural e por que ser estrutural é tão preocupante? Então, eu acredito que vem muito desse modelo social que a gente vive, né? E o modelo social que o Brasil foi construído, né?
Então, assim, um país que não fala das suas dores, né, que não fala dos seus defeitos, né, a gente tem que, em algum momento, Suzana, se olhar no espelho. Se olhar no espelho. Então, o racismo estrutural, ele está no dia a dia das pessoas. Eu faço uma brincadeira, eu tenho uma empresa de cartão de crédito, né? E é um cartão de crédito voltado para o povo de terreiro, por exemplo. Um dos produtos, né? E o meu sócio mora num condomínio de classe média alta, e eu fui na casa dele esses dias, e o porteiro me olhou e perguntou assim, onde é que o senhor vai? Eu disse, eu vou na casa do fulano. Daí ele perguntou, daí ele me olhou de novo e disse, tu vai fazer o quê lá? Eu olhei para ele e disse, ele é meu namorado. Para constranger ele. E ele ficou num constrangimento sem fim. Mas daí depois eu brinquei com ele, disse, não, brincadeira, né, meu sócio, pode chamar ele para mim, por favor? Daí ele, né? Mas ele não fez isso de forma proposital. Mas o que ele viu? Um rapaz negro num condomínio de pessoas não negras. Um rapaz vestido uma calça jeans, uma camiseta simples. O que ele está fazendo ali? Ele vai prestar um serviço, provavelmente. Então, na cabeça... Então, a parte do racismo estrutural tem a ver com isso, né? É a gente ter essas coisas. Isso é no dia a dia. É o troco que tu chega no bar e a pessoa não bota o troco na tua mão. E tu sabe porque ela não botou o troco na tua mão. É a piadinha que incomoda, né? É tu chamar uma pessoa de negão sem ter nenhuma intimidade com ela. Então, isso é uma construção social. E a gente desconstrói isso na nossa outra, do que a gente falava anteriormente. Quando eu falo do meu cabelo, e eu explico a origem do meu cabelo, e eu faço o outro entender, a gente vai quebrando isso, porque a única forma da gente romper as diferenças é com a convivência. Eu só consigo romper qualquer tipo de preconceito sobre mim convivendo com a pessoa e a pessoa tendo novos conceitos sobre mim. Dizer assim, olha, esse cara não é assim. Esse cara, ele se comporta assim, né? Então, às vezes eu vivo numa família que ela é homofóbica, e a minha família, não dizendo que a minha família mas se eu vivo num ambiente homofóbico, a probabilidade de eu ser homofóbico é grande. Exato. É grande. Então, mas daí tu sai daquele universo, tu conhece outro universo, e tu diz assim, não, mas isso que eu estou fazendo, isso que a minha família faz é errado. E quando tu volta para tua família com todos esses valores novos, daí tu é revolucionário. Tu é revolucionário. Né? Mas isso é em vários, isso não é só, eu não vejo isso só no racismo, mas eu vejo isso em vários outros ambientes. Em todos os preconceitos, né? Em todos os preconceitos, né? Em todos os preconceitos. Tu sabes, Cristiano, que quando eu era aluna na escola, sempre que se chegava no capítulo da escravidão, falava-se nos negros escravos. Hoje já há uma fala que diz que o correto seria dizer negros escravizados, porque eles foram levados à condição de escravos. Ele não é uma característica do povo negro. Eles não nasceram escravos, claro, a não ser aqueles que nasceram filhos de pais já escravizados, mas os primeiros não nasceram escravos, né? É uma circunstância a qual milhares de negros de vários grupos africanos foram conduzidos. Tu achas que essa diferenciação vocabular entre negros escravos e negros escravizados importa para formar uma nova consciência em relação às questões sociais? Sim, sim. Eu acho que a questão da linguagem, ela faz todo sentido a gente falar e reforçar ela a todo momento, né? Nós temos dentro do próprio idioma, dentro da nossa própria língua, várias palavras que são do Kibundu e do Kikongo. Várias palavras são do Kibundu e do Kikongo, e essas palavras elas passam batido, né? A própria Kitanda, né? A palavra Kitanda, ela é de origem banto, do Kibundu, né? E como é que ela chega até o vocabulário português?
Então, falar do escravo e do escravizado e explicar os porquês faz todo sentido. Eu tenho a graça, Susana, de ter os meus filhos numa escola particular. Meus filhos são bolsistas, ali no João 2023, né? E eles têm uma educação super, né? Então, assim, quando eu olho a escola pública e olho o ensino que meus filhos têm, a gente sabe a diferença. Infelizmente, a gente sabe a diferença, né? Mas eu não me esqueço de um ano que a minha filha, a Isabela, que está com 8 anos, estava na primeira série e eles estavam fazendo um trabalho sobre a África, e isso no 13 de maio, né? E não falando da história que eu me lembro da escola, né? Que Da deve ter Princesa sido a mesma Isabel. minha. Foi exatamente, né? A gente teve educação. Então, a Princesa Isabel libertando, né? Sendo a boazinha para o povo negro. Não, ela estava tendo uma aula ali sobre o baobá, sobre as línguas faladas no continente africano, o mapa do continente africano, isso na primeira série, né? A Já é uma escola tem outra visão, né? outra visão, exatamente. Então, mas isso volta que a gente fala, né? Volta à educação, né? Então a gente precisa ter dentro da nossa escola, eu acho que quando a gente olha para a escola hoje, a gente precisa ter um momento, Susana, da gente rever a nossa grade curricular, né? Porque é inadmissível a gente estar em 2021 ainda tendo na nossa grade curricular religião, por exemplo, num estado que é laico, né? Não tem problema eu estar numa escola adventista, por exemplo, e eu ter aula de religião, porque eu vou estar dentro de uma escola adventista, né? Mas eu acho que a gente não falar de tecnologia, né? Não falar de história africana, né? Não falar de educação financeira dentro das escolas é o nosso grande prejuízo. Então, acho que são pequenas coisas que a gente tem que não pressionar, mas lembrar os nossos governantes a todo momento, né? E, na tua opinião, a partir da instauração do Dia da Consciência Negra, foram notados avanços significativos no tratamento dado aos negros? Já aconteceu coisa boa que vocês já viram que foi se modificando ou quase nada? Não, muita coisa, muita coisa. Eu acho, eu sou um positivista, viu? Sou um otimista. Acho que eu entendo que a educação é um processo de longo prazo, né? Processo de longo prazo. Então, quando eu tento, quando Oliveira Silveira, o Grupo Palmares cria o Dia da Consciência Negra, né? E leva esse movimento de conscientizar as pessoas das questões da negritude, né? A gente pode olhar ele desde a década de 70, tudo que se mudou até hoje, né? Questão do voto, várias coisas, ambiente de trabalho, várias coisas, né? Ver hoje em Porto Alegre uma bancada negra, né? Ver 5 jovens ali eleitos, 5 jovens negros eleitos na Câmara de Porto Alegre, isso é um movimento muito importante, né? Eu ainda não vi ainda um presidente da República negro, mas eu vou ver um presidente da República negro, mas eu já vi um governador negro, né, ao seu Colares. Exato. Né? Exato. Nós tivemos um governador negro, né? Nós não tivemos o prefeito negro ainda em Porto Alegre, mas acredito que a gente deva ter. Mas isso são tudo frutas da consciência negra, né? Porque, por exemplo, o Colares chega lá no governo do estado, ele não chega através só do movimento negro, mas ele chega através de muitos amigos não negros que levam ele até lá. Então, isso porque são pessoas que têm essa consciência libertadora, né, Susana, que a gente fala, né? Então, claro. Assim, hoje eu vejo dentro da CPA, por exemplo, né, da Associação Comercial de Porto Alegre, esse movimento. Assim, eu acho que muito importante o movimento que a diretoria faz ali, né, com Paulo Afonso, com Cláudio Bins, com Paulo Prezer e vários outros, né, com a Mônica Riffel, né? Então, assim, levar uma organização de afroempreendedores para dentro de uma associação comercial que nunca fez esse movimento com a população negra, isso é um movimento inédito, mas a gente sabe também os desafios que é do outro lado também, né? Sim. E me diz uma coisa, a gente está falando em educação, né?
Será que tem alguma explicação para pessoas que têm um bom nível educacional, que chegaram a postos como é que a gente diz? Não é postos, mas a níveis de escolarização os mais altos que existem, né, que têm uma elevada capacidade intelectual, com acesso à informação. Tem alguma explicação para o fato de muitas delas ainda não conseguirem ver nas pessoas pretas pessoas iguais a si? Eu acho que a gente entra um pouco num negócio que se chama chamadas bolhas sociais, né? Eu acho que as bolhas sociais são fatores para ainda fazer com que essas pessoas estejam nesses lugares, né? Quando eu falo, mas o inverso também acontece, Suzana. O inverso também acontece, né? Pessoas do movimento negro muito radicais a não querer fazer parcerias com pessoas não negras. Então, existe os dois lados, né? Então, assim, a gente não pode falar que é um lado só. Então, existe os dois lados. Mas, se existe isso, por que existe isso? Então, se em algum momento... Então, assim, como é que a gente rompe essas bolhas, né? E a única forma de romper essas bolhas é através do diálogo. É a educação. A educação, né? Então, assim, levar essa pauta para dentro de casa, levar a pauta do racismo para a mesa do jantar, né? Eu morava até uns tempo atrás aqui na Santana, no bairro Santana, né? Agora eu mudei, estou morando no Morro Santana. E na Santana tem um rapaz que passava ali em casa, o Rafael, um morador de rua. E sem parava, a gente conversava assim, né? E o menino muito gente boa, assim, mas as oportunidades que eu e você tivemos foi diferente das oportunidades que ele teve na vida. A única diferença entre nós é isso, né? É as oportunidades. E daí ele chegou lá em casa, eu estava na hora do almoço, e daí ele disse, tem um almoço aí? Eu disse, cara, entra aí, almoço com a gente. Ele ficou meio assim, né? Meio sem jeito, né? Mas sentou, daí não, o cubo na porta, eu disse, não, cara, senta na mesa com a gente, né? Lava a tua mão, senta na mesa. Então, assim, e esse movimento com os meus filhos junto. Isso porque eu preciso mostrar para os meus o exemplo. Exato. Daí volta, exato. Que é o que educa mais, né? Que é o que educa mais. Não tem nada que eduque mais que o exemplo, né? Então, quando eu vejo um amigo branco que ele é antirracista, eu sei como é que foi a educação dele. Eu sei exatamente como foi a educação dele. Então, assim, a empregada preta não era a empregada dele, preta. A empregada preta é alguém da família dele. E ele trata como alguém da família dele. Então, mesmo ele sabendo que ela presta um serviço dentro da casa dele, ele não trata ela como um desigual. Exato. Né? Mas isso é educação, né? Não tem outro caminho. Não, a gente vira e mexe e volta para a mesma coisa, né? Volta para a educação, né? Mas, Cristiano, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa, que eu achei, assim, fantástica. E tem alguma coisa que eu não te perguntei que tu ainda gostarias de falar com referência à consciência negra ou ao próprio reafro ou à discriminação racial que a gente não contemplou aqui? Não, eu acho só que a gente tem um movimento, Suzana, que eu acho que é bem importante reforçar a todo momento, que ele é assim. O racismo, ele tem várias camadas, né? Então, assim, quem sofre mais racismo? Né? Então, a mulher, quanto mais retinta, mais racismo ela sofre. Né? Se for ainda LGBT, que é mais está perdida. Né? Mas, exatamente. Então, eu não sei quem vai estar assistindo essa nossa entrevista, mas é importante lembrar se essas pessoas têm algum poder de decisão dentro da sua instituição, dentro da sua organização, que abra espaço para mulheres pretas, que abram mais espaço para as mulheres pretas, né? Seja para fazer um upgrade no cargo dela. Ela é auxiliar de serviços gerais, eu vou passar ela para ser assistente. Se ela é auxiliar administrativo, vou passar ela para ser gerente. Se ela é gerente, vou passar ela para uma outra função, mas que dê mais oportunidade para mulheres pretas. Né? É importante a gente falar disso a todo momento e é um assunto que eu vou... A cada espacinho eu vou lá e reforço. Né? Certo.
Cristiano, eu agradeço muito a tua disponibilidade de teres vindo conversar conosco, e eu desejo que chegue o dia em que a gente não precise mais comemorar o Dia da Consciência Negra, o Dia da Mulher, o Dia do Índio, o Dia do Autista, entre tantos outros dias, porque nesse dia nós seremos finalmente uma sociedade inclusiva, respeitadora das diferenças, na qual todos poderão vivenciar a sua cidadania plena. E te agradeço mais uma vez enormemente a tua presença aqui hoje conosco. Obrigado, Suzana. E chegará esse dia sim, viu? Chegará esse dia sim, tenho certeza disso, viu? Tomara. Obrigado a todos aí que vão estar assistindo. Um axé para todo mundo. Então, assim nós encerramos a nossa conversa e convidamos a todos para ficarem sempre ligados no nosso YouTube, no Conversando com o Rotary. Muito obrigada.